Vejamos agora a divisão de monômios, né? A divisão de monômios, ela muda pouca coisa em relação à multiplicação. Ela vai também efetuar a conta entre os números, os termos numéricos, né? E propriedade com os termos algébricos. Claro, ao invés de multiplicar agora a gente vai dividir, e os expoentes, ao invés de somar, agora vai diminuir. Então, coisa muito simples também de se fazer, ó. Bom, aqui eu tenho 25 dividido, que é o sinal aqui, né? Por menos 5, tá? 25 dividido por menos 5. E na parte algébrica, nós teremos o quê? O a elevado à quarta dividido por a elevado ao quadrado. Então, veja que a armação é parecida lá com a da multiplicação. A única diferença é que a gente colocou um sinal de vezes aqui, né? Ao invés na multiplicação, e aqui na divisão, o sinal de dividir, obviamente. Efetuando a conta, nós temos 25 dividido para 5 é igual a 5. O sinal, o jogo de sinal, como aqui tem sinal e lá não tem, permanece o sinal negativo. E aí já temos o resultado da parte numérica, que é menos 5. Na parte algébrica, aplica também a propriedade da potência, tá? E nessa propriedade da potência, nós temos o seguinte. Repete a base. Como aqui é divisão, você diminui os expoentes, né? 4 menos 2 é igual a 2. E pronto, né? Finalizado aqui o processo. Resultado, nós temos menos 5, igual a gente fez na outra, né? Você junta os termos, menos 5 daqui e o a elevado ao quadrado. E aí nós dividimos o monômio pelo monômio, ok? Mas as divisões de algébricas, elas costumam vir mais no termo fracionado, né? Ela pouco vem com a parte daquele outro jeito, né? Da divisão comum, e mais na parte fracionada. E aí, o que a gente faz nesse caso? Nós aplicamos também a mesma regra, tá? Então, como é que vai ter diferença? É mais difícil? É mais fácil? Como assim? Bom, então nós vamos ter... Se você quiser, você pode fazer da mesma maneira da anterior, tá? Que é o número pelo número, ó. 21 dividido por 3, letras iguais e letras iguais, tá? Então, aqui você vai fazer de maneira assim, ó. 21 dividido por 3, se você quiser, repito, igual ao anterior, ó. Não muda nada, tá? Letra x elevado à quarta dividido por x ao quadrado, aqui, ó. Porque é divisão, né? Então, o processo é o mesmo. E y elevado à sétima dividido por y elevado ao quadrado. E agora é só efetuar os resultados de cada questão, né? Então, nós temos 21 dividido por 3 igual a 7. Aqui, repete a base e diminui os expoentes. 4 menos 2 é igual a 2. E aqui, repete a base e diminui o expoente. 7 menos 2 é igual a 5. Finalizando, nós temos, então, 7x ao quadrado, y elevado à quinta potência, como resultado da questão. Mas você pode fazê-la também de maneira direta, tá? Como assim de maneira direta? Vamos explicar aqui, ó. 100 dividido por 5. Então, 100 dividido por 5 é exatamente igual a 20. Então, já efetuei o cálculo, já fiz a divisão e já coloco aqui direto a resposta, tá? O resultado. Na parte da letra, nós temos aqui a elevado à sétima e aqui elevado a 1. Então, eu tenho a 7 menos 1 é igual a 6. E o b, que nós temos aqui, 4 e aqui 4. Então, eu vou fazer 4 menos 4. Como são termos iguais, isso aqui vai dar igual a 0, né? O que é que eu vou fazer, então, quando isso aqui dá igual a 0? Aqui eu anotei só para explicar para vocês, mas lá nas atividades não precisa você fazer essa anotação. Ou seja, quando a parte algébrica, né? Os termos de cima
o termo de cima com o termo de baixo estiverem exatamente iguais, você pode usar o cancelamento. Ó. Você pode ir direto pelo cancelamento. Como aqui ele deu 0, então essa letra aqui, ela sai. E aí vai ficar apenas 20A elevado à sexta, tá? Dessa forma. Então, a letra B, ela sai da resposta. Esse é um ponto diferente das divisões, né? Em relação à multiplicação. As letras, elas podem ser eliminadas da questão. Na multiplicação, não. Nenhuma letra sai. Nenhuma letra some da questão. Já na divisão, pode sim sumir da questão. Por isso que eu escrevi naqueles outros exemplos de monômio só o número sozinho, igual o 9 que eu coloquei lá, né? Porque numa resolução dessa aqui, você pode eliminar todas as letras e ficar só o número também. Por isso que ele começa com monômio, termo algébrico, e pode terminar sem esse termo de letra em si, tá bom? Aqui nós temos agora outras formas de divisão também. Outras formas são maneira de dizer, tá? O jeito de responder é o mesmo. Só que, neste caso, divisões que não são exatas, tá? Por exemplo, aqui nós vamos ter 42 dividido para 20, que não dá uma divisão exata, tá? 42 dividido por 20 não dá exato. E aí, o que é que eu vou fazer quando não der exato? Bom, quando dessas divisões não derem exatas, deixa eu colocar aqui abaixo para explicar melhor, 42 sobre 20, tá? 2 ficou feinho. 42 dividido para 20. Então, não deu para dividir exato. O que é que eu vou fazer? Simplificação, ó. Vamos simplificar a fração. Então, não deu para dividir exato, então a fração simplificada. Aí eu vou fazer o quê, né? 42 dividido por 2 é 21. E 20 dividido por 2 é igual a 10. Então, eu vou ter 21 décimos, tá? 21 décimos. E a parte das letras aqui, então eu aconselho vocês fazerem primeiro aqui separado, tá vendo? E aí você traz aqui para baixo, simplifica até não poder mais, e aí você chegou nesse resultado, que não pode mais ser simplificado. Desculpa. E aí agora você vai fazer a parte das letras, essas não mudam, ficam do mesmo jeito, tá? Então nós temos aqui, ó, 7 e aqui 5. 7 menos 5, 2. Então, nós temos x ao quadrado. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 2. 4 menos 2 é 2, também deu ao quadrado. E aí, o resultado do nosso monômio ficou 21 décimos x ao quadrado, y ao quadrado. Com um termo aqui fracionado, tá? Isso vai acontecer com frequência. Vamos ao outro caso aqui, né? Novamente, pegamos o termo 220 por 25. Mas, professor, se eu quiser fazer direto aqui sem precisar copiar aqui embaixo, eu posso? Claro que pode, sim. Você pode fazer a simplificação aqui em cima e já trazer para cá o resultado sem problema nenhum. O importante é dar o resultado correto, tá? Como você chegou a ele, aí é suas estratégias, tá? O que você compreendeu do assunto ao longo das explicações de sexto, sétimo, oitavo ano ao todo. Então, aqui a gente vai simplificar, né? Primeiro número termina em 0, segundo termina em 5, então os dois dividem exato por 5, né? Aquelas regrinhas que a gente explicou lá no início do ano, na sala de aula, tá? Divisões, números terminados em 0 e 5, pode dividir por 5. Então, 220 dividido para 5, aí eu vou efetuar a divisão do termo. Aí você vai parar assim e pensar, vixe, quanto é que vai dar esse número dividido? Algumas não dá para você fazer no cálculo mental, então você tem que sempre ir para o método tradicional, que é executar a conta, né? 220 por 5. E aí você vai efetuar a conta, né? Primeiro separamos aqui 22 por 5, 4, vezes 5, 20, restam 2, né? 22, 20 para 22, restam 2. Traz aqui o outro 0, formando 20, né? Com o resto. 4 vezes 5, 20. Subtraiu, divisão exata, 44. Lembrando que nessas simplificações, as divisões elas têm que dar sempre
exatas, tá? Não podem sobrar restos. Se sobrar restos, você tem que trocar o número e pegar um outro. Então, nós temos o 44 para colocarmos aqui, ó. 44, 220 por 5, 44. 25 por 5, aqui a gente faz um cálculo mental, é igual a 5. E aí nós temos a fração simplificada. E na parte das letras, né? A é igual a 5 menos 1, né? 5 lá em cima, 1 aqui embaixo. 5 menos 1 igual a 4. E o nosso resultado está aqui. 44 quintos de a quarta potência. Ok? Então, essa foi a divisão, né? Veja que é uma questão muito prática e não tem muita dificuldade na resolução, tá? Divide os números normalmente, se não puder você simplifica, e nas letras subtrai os expoentes. O oposto da multiplicação é que você multiplica os números normalmente e as letras você soma os expoentes. Nos dois casos, tanto na adição tanto na multiplicação quanto na divisão, você tem que fazer jogo de sinais se for necessário. Para fechar aqui, nós temos a potenciação, tá? Potenciação. Na potenciação, você aplica as propriedades da potência, né? Também. E a potenciação de monômios. Nessa propriedade da potência, como é que funciona? Eu vou fazer essa primeira separada e depois das outras eu faço de maneira direta também. Então, eu tenho aqui menos 10a elevado ao cubo. Tudo isso que está dentro do parêntese é um monômio. Esse é o monômio que está no parêntese, menos 10a ao cubo. E esse monômio aqui, ele foi elevado ao quadrado. Então, quer dizer que todos os termos aqui de dentro estão sendo elevados ao quadrado. Aí eu vou escrevê-lo agora de maneira separada, tá? Então, menos 10 ao quadrado, vezes, porque o sinal aqui no meio é vezes, tá? Não tem sinal, então é vezes. Agora, a ao cubo, tenho que colocar o parênteses porque eles estão em parênteses, também elevado ao quadrado. Aí ficou assim, ó. 10 menos 10 ao quadrado, vezes a que está elevado ao cubo, também ao quadrado. E agora eu vou resolver isso aqui, né? 10 ao quadrado é mais 100. Por que mais 100? Porque menos ao quadrado vira mais, né? Menos com menos vira mais. 10 vezes 10, 100. E na parte da letra, nós temos assim, né? E aqui a potência de potência repete a base e multiplica os expoentes. Então, 3 vezes 2, 6. E o resultado vai ficar mais 10, mais 100 a sexta. Resumindo, né? Você faz a potência do número, tá? E na parte da letra você só repete a base e multiplica os expoentes. Vamos a um outro exemplo. Aqui nós temos 2. E todos vão ser elevados ao cubo, né? 2 elevado ao cubo, vezes, vou mudar as cores aqui, x, que está elevado ao quadrado, também eleva ao cubo, e y, que está elevado ao cubo, será elevado também ao cubo, ó. Então, aqui a gente apenas distribuiu aqui a potência, tá? 2 com x ao quadrado e y ao cubo, que dá um resultado final de 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8, tá? Outra coisa. Quando você vai colocando os resultados aqui, já não precisa mais colocar sinal, tá bom? X, 2 vezes 3, 6. Y, 3 vezes 3, 9. O número você resolve, tá? Chega o resultado numérico. E nas letras, apenas multiplicar os expoentes. Bom, e vamos para a última, né? Aqui. Elevado à quarta. Então, eu vou ter 3/6 elevado à quarta. Isso aqui é uma fração, então o resultado é fracionário também. Então, eu vou ter o 3 elevado à quarta potência, que é o mesmo que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Do numerador. O 2 é a mesma coisa, né?
2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Porque elevado a quarto, ó. 4 vezes. 16. O M, você vai fazer 5 vezes 4, 20. N, 2 vezes 4, 8. E aí, finalizou o monômio. Então, essa é a parte que nós tínhamos para explicar inicialmente dos monômios. E essas são as 3 operações primeiras, né? Que foram a multiplicação, a divisão e a potenciação, tá? Vocês façam a atividade de vocês, sigam a atividade que está lá no livro, né? Acompanhem os detalhes direitinho e até o próximo.